Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos aqui do YouTube. Um forte abraço para todos vocês. Quero deixar um vídeo nesta manhã da palavra do Senhor. Meus amados, antes de começar aqui a palavra, eu peço que cada um deixe aí o seu like, deixe aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E clica lá no sininho das notificações para que vocês recebam meus vídeos aí sempre que eu gravar, viu? Deus abençoe a todos. Quero ler em Eclesiastes uma palavra tremenda que Salomão deixou para todos, né, irmãos? Para Israel, isso aqui foi no tempo ele escreveu isso aqui para Israel, mas serve para todos nós também. Que se encontra em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14, que diz assim: ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede, segundo as obras dos ímpios. Ponto. E há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que a comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanha no seu trabalho, nos dias de sua vida que Deus lhe der debaixo do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, meus amados? Nós vemos aqui Salomão tratando com aquele povo. Salomão, né, era chamado sábio Salomão. Era um homem que Deus deu para ele muita sabedoria e ele viu isso. Como a gente vê, irmão, no dia a dia, a gente vê as coisas, nós como ser humano, a gente também vê as coisas, os acontecimentos no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida de outro ser humano. A gente também observa as coisas, a gente vê as coisas. E Salomão, que era um homem sábio, observador de todas as coisas, ele tirou uma conclusão, sabe, irmãos, sobre os homens. E ele descobriu, ele viu isso, ele detectou isso. Ainda outra vaidade que se faz sobre a terra. Olha, ele observou isso aqui, ó. Há justos a quem sucede-se segundo as obras dos ímpios. Você já pensou, irmão? Você já pensou os homens que são justificados pelo sangue de Cristo com obra, né, irmãos? Com obra de ímpio. E os ímpios com obra de justo. Como pode ser uma coisa dessa? Pois pode. É o que mais acontece, principalmente nos nossos dias. Eu estava lembrando outro dia que eu vi uma entrevista e o cantor famoso, Zezé de Camargo, né, irmão? Não tem importância falar isso aqui, que eu estou falando isso gravando ele.
Ele deu entrevista que ele mais 9 construiu um hospital do câncer na cidade de Goiânia para atender principalmente os mais necessitados. Aí eu pergunto para você, isso é obra de justo? Ou não deveria ser isso as obras de um justo, de um justificado pelo sangue de Cristo? Né, irmãos? Nós vemos no nosso país, irmão, tantas igrejas milionárias que podia unir aí umas 10 também, construir o hospital para atender os necessitados, os crentes pobres que tem nas igrejas. Aí sim era justo com obra de justo. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos que e tem muitos justos com obras de ímpio. Hoje em dia, irmão, tantos escândalos que sucede também em meio os crentes, né, irmãos? Obra justo com obra de ímpio. Tantos escândalos nos últimos dias. Né, irmão? Estou falando isso aqui não é porque eu sou contra a igreja de Deus, não. Eu sou a favor. Eu também sou igreja. Porque a igreja não é um templo, a igreja somos nós. Nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Nós somos, né, irmãos, morada do Espírito Santo. Nós somos a verdadeira igreja. Somos nós. O templo é um prédio, 4 paredes, mas a igreja que Jesus vem buscar não é 4 paredes, não é placa. Jesus vem buscar um povo seu, fiel, zeloso e de boas obras. Então, eu fiquei observando também, assim como Salomão observou, eu observei também, vivo observando também. Você já pensou, irmão? Mas uma coisa eu digo, se abrir, irmão, aí que a coisa fica feia pros membros. E aí vira quase uma lavagem de dinheiro, ninguém aguenta. Mas esses homens fizeram essa obra tão maravilhosa, que é fazer um hospital. E ele ainda disse, irmão, que é para atender os necessitados, atender os pobres, não pode deixar. O mesmo atendimento tem que ser de igual modo para todos. Isso não parece uma obra de um justificado pelo sangue de Cristo? Né, meus amados? Não, hoje, né, infelizmente, né, irmão, quando um pobre precisa, um irmão necessitado precisa, que chega a ter conhecimento do pastor, o que ele faz? Ele vai pedir de novo para os membros socorrer aquela pessoa. Nunca sai nada ali do caixa onde entra dízimo, entra oferta. Nunca sai nada, irmão. Tem que pedir novamente para que o povo ajude, para que seja socorrido. Tá, irmãos? A gente fica observando as coisas, a gente sabe. Não adianta, irmãos, a gente ter medo de denunciar alguma coisa errada que a gente vê, sabe? Aqui eu não estou, né, irmãos, falando nome de denominação nem nome de pastor, sabe? Estou aqui, sabe, denunciando as obras, as más obras. Não estou denunciando ninguém. Quer dizer, não estou aqui citando, apontando ninguém. Então, meus amados, ó, para vocês verem, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justo que sucede-se segundo as obras dos ímpios. Muito claro isso aqui, ó. E há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Quer dizer, a coisa está ao contrário. Quem devia fazer não faz,
E quem não devia fazer, faz. Sabe, irmão? Seria tão bom a gente estar aqui anunciando que ajuntou aí, sabe, irmão, uma porção de pastores aí, se uniu para fazer algo nessa terra, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas infelizmente sucede ao contrário, né, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Tá aí, né, irmão? A gente também tem hora que precisa desabafar um pouco. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.